Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite e quem sabe para alguns, boa madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Na nona aula da unidade 4, Indexação de Dados, nós vamos estudar algumas propriedades importantes e bem interessantes de uma árvore B+. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar, revisar o conceito de ordem de uma árvore B+. Beleza? Bom, existem pelo menos 3 definições para a ordem de uma árvore B+. Vamos entender essas definições, vamos relembrar essas definições. A primeira definição diz que a ordem de uma árvore é M, onde cada nó possui no máximo M filhos. Então, a ordem de uma árvore, nesse caso, é o número máximo de filhos que um nó intermediário, um nó raiz, pode ter, uma vez que os nós folha não têm filhos, beleza? Então, essa é a primeira definição de ordem, chamada de ordem M, que a gente encontra, por exemplo, no livro do Silbert Schatz. A segunda definição de ordem, que é chamada de ordem D, ela diz o seguinte: a ordem de uma árvore B+ é D, onde M é maior ou igual a D e menor ou igual a 2D. Beleza, mas quem é M é o número de entradas ou o número de chaves de busca em um determinado nó. Então, assim, um nó de uma árvore ele pode ter, no máximo, 2 vezes D chaves de busca. E, no mínimo, D chaves de busca. Então, note que a definição 2 ela é baseada no número de entradas que eu posso ter num nó intermediário. Ou seja, no número máximo de chaves de busca que eu posso ter em um nó intermediário. Já a definição 1 é baseada no número de filhos que eu posso ter em um nó intermediário, ou seja, no número máximo de filhos que eu posso ter no nó intermediário. Bom, a terceira definição é uma variação da segunda. Alguns autores dizem que a ordem não é D, é 2D. Tá? Então, aqui alguns autores dizem que a ordem é esse valor D, ou seja, o número mínimo de chaves de busca que eu tenho no nó intermediário. Outros autores dizem que é 2D, ou seja, o número máximo de entradas ou de chaves de busca que eu posso ter em um nó intermediário. Entendido a diferença entre essas definições de ordem de uma árvore B+, então agora a gente pode passar para as propriedades interessantes, importantes de uma árvore B+. A primeira propriedade interessante é como é que eu calculo a ordem de uma árvore. Vamos considerar aqui a definição de ordem M, beleza? Então, como é que eu calculo esse valor de M? Bom, para isso, para calcular o valor de M, eu tenho alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o tamanho de uma página. Então, eu estou assumindo aqui que uma página tem T bytes, ocupa T bytes. Então, o tamanho da página é fixo, da página de disco é fixo e ele tem T bytes. Isso é importante, né? Porque eu sei quanto de informação ou de dados eu consigo guardar em uma página. Beleza. O outro parâmetro, né, o segundo parâmetro, é o tamanho da chave de busca. Então, eu estou assumindo que a minha chave de busca ocupa C bytes. O terceiro parâmetro importante é o tamanho do ponteiro de árvore ou de subárvore, que eu estou assumindo que ocupa P bytes. Beleza. Então, lembrando, M é a quantidade de ponteiros de árvore, de subárvore, em um nó intermediário, a quantidade máxima de ponteiros em um nó intermediário. Beleza. E M-1 é a quantidade máxima de chaves de busca em um nó intermediário. Então, como é que eu calculo M? Ora, um nó ele tem que caber em uma página de disco. Beleza? Então, uma página de disco tem tamanho T, ocupa T bytes. Tá? Então, eu tenho M vezes P, M é o número de ponteiros de subárvore, tá? E P é o tamanho de um ponteiro de subárvore
em bytes. Então, m vezes p vai me dar a quantidade de bytes que eu uso para armazenar os ponteiros, tá? m-1 é o número de entradas ou de chaves de busca que eu tenho em um nó intermediário. C é o tamanho de uma chave de busca, ou da chave de busca, ou seja, o número de bytes que um valor dessa chave de busca ocupa. Veja que m vezes p mais m-1 vezes c tem que ser menor ou igual a t. Então, se eu somar a quantidade de bytes que eu gasto para armazenar os ponteiros de subárvore, mais a quantidade de bytes que eu gasto para armazenar os valores da chave de busca em um determinado nó, isso tem que ser menor ou igual a t, porque t é o tamanho da página e o meu nó tem que caber em uma página. Beleza? Então, assim a gente calcula a ordem m de uma árvore B+. Outra propriedade interessante é a relação entre o nível L de uma árvore B+, e o número de nós que eu tenho nesse nível L. Logicamente, o número de nós que eu tenho num determinado nível da árvore vai depender da ordem. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que a ordem da minha árvore é m igual a 3. Então, cada nó da minha árvore pode ter 3 filhos, tá? Ela tem 3 ponteiros de subárvore. M dividido por 2, ou pico de m dividido por 2, é a quantidade mínima de filhos que um nó intermediário pode ter. Então, 3 dividido por 2, o pico de 3 dividido por 2 dá 2. Então, eu estou assumindo que nessa minha árvore, cada nó ele pode ter, no mínimo, 2 filhos. Beleza. Então, se eu estou no nível 0 da minha árvore, tá? Eu vou ter um nó. No nível 0 da árvore, eu só tenho um nó, que é raiz e folha ao mesmo tempo. Bom, mas se eu estou no nível 1 da minha árvore, cada nó tem no mínimo 2 filhos, então eu vou ter 2 nós. Porque no nível 0 eu tenho a raiz, ela tem 2 filhos, então no nível 1 eu vou ter 2 nós. Beleza, no próximo nível, no nível 2, eu vou ter 4 nós, porque cada nó no nível anterior vai ter no mínimo 2 filhos. Então no próximo nó, para esse exemplo aqui, né, para m igual a 3, no nível L igual a 2 eu vou ter 4 nós. No nível L igual a 3 eu vou ter 8 nós. No nosso exemplo a gente teria algo desse tipo. Ó. No nível L 0 eu tenho um nó, que é raiz, nesse caso seria raiz e folha ao mesmo tempo. Mas se eu estou no nível 1, então eu tenho 2 nós, porque a raiz tem que ter no mínimo 2 filhos. Se eu estou no nível L igual a 2, aí eu vou ter 4 nós. Se eu estou no nível L igual a 3, eu vou ter 8 nós. Nesse exemplo. Mas vamos tentar generalizar este exemplo, tá? Ok, então vamos lá. No nível 0, eu tenho um nó, que é a raiz. Beleza. No nível 1, então, eu vou ter m sobre 2. O pico de m sobre 2, correto? Que é a quantidade mínima de filhos que o nó raiz pode ter. No nível seguinte, L igual a 2, o número de nós, nesse nível, vai ser m sobre 2 elevado ao quadrado. Porque cada filho do nó anterior pode ter, no mínimo, o pico de m sobre 2 filhos. No próximo nível, qual é a quantidade de nós que eu vou ter no próximo nível? m sobre 2 elevado a 3. Beleza, e se eu agora tentar generalizar no nível H, quantos nós eu vou ter? M sobre 2 elevado a H, ou pico de M sobre 2 elevado a H. Ok, agora vamos fazer a seguinte brincadeira, o seguinte artifício. Eu vou jogar log na base M sobre 2 no lado esquerdo e log na base M sobre 2 no lado direito da minha expressão N é igual a M sobre 2 elevado a H. Beleza, como é que eu vou ficar então? Log de N da base M sobre 2 é igual a log de M sobre 2 elevado a H na base M sobre 2. Ok, então isso aqui vai dar exatamente, né? H é igual a log de N na base pico de M sobre 2. Legal! Bem louco! Então essa fórmula me dá, dado uma altura H,
eu posso calcular quantos nós eu tenho nessa altura H. Dado a quantidade de nós numa determinada altura, eu posso calcular que altura é essa. Beleza? Então vamos ver um exemplo para aplicar esse conhecimento, tá? Imagine que eu tenho a seguinte questão. Qual a altura de uma árvore B+, de ordem m igual a 3, no pior caso, ou seja, quando os nós estão preenchidos com a quantidade mínima de chaves de busca e com a quantidade mínima de ponteiros de subárvore, para indexar 8 valores de chave de busca. Então eu preciso indexar 8 valores de chave de busca e a ordem da minha árvore é 3 e eu quero saber qual é essa altura no pior caso, ou seja, quando eles estão com preenchimento mínimo. Então vamos lá. Então nós já discutimos que uma árvore B+, de ordem M, ela tem que ter no máximo M filhos e no mínimo o pico de M sobre 2. Ou seja, ela pode ter no máximo M ponteiros de árvore ou subárvore e no mínimo M sobre 2 ponteiros de subárvore. Beleza. E essa mesma árvore B+, ela tem no máximo M-1 valores de chave de busca e no mínimo M-1 sobre 2, o piso de M-1 sobre 2. Beleza. A ordem da minha árvore é 3, então ela vai ter que ter no mínimo, né, 3 dividido por 2, vai dar 1 e alguma coisa. O pico disso, então, é 2. O pico desse valor vai ser 2. Então, um nó da minha árvore vai ter, no mínimo, 2 filhos, 2 ponteiros de subárvore. E, no máximo, 3 filhos ou 3 ponteiros de subárvore. Beleza. Aplicando 3 aqui, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Piso de 1 é 1. Então, um nó nessa minha árvore B+, vai ter no mínimo 1 valor de chave de busca. E no máximo, 3 menos 1, 2 valores de chave de busca. Então, atentem-se para o seguinte fato. Um nó nessa minha árvore tem no mínimo 2 ponteiros de árvore e 1 valor de chave de busca. Isso também se aplica aos nós folha, beleza? Então, em uma folha, eu vou ter, no mínimo, 1 valor de chave de busca. Então, o meu preenchimento mínimo. Como eu estou avaliando qual a altura da árvore no pior caso, então eu tenho que considerar este preenchimento mínimo, porque eu quero avaliar o pior caso. Então, cada folha vai armazenar 1 valor de chave de busca. Então, para armazenar 8 valores de chave de busca, eu vou precisar de 8 folhas, nesse caso particular. Ok, então agora a gente pode fazer os nossos cálculos, porque eu sei que para indexar 8 valores de chave de busca, eu vou precisar de 8 folhas. Então, no último nível da minha árvore, eu vou precisar de 8 nós, de 8 folhas. Então, aplicando a minha fórmula, H é igual a log de N na base pico de M sobre 2. Então, N é igual a 8, né? E M é igual a 3. Então, H vai ser igual a log de 8 na base pico de 3 sobre 2. Logo, H vai ser igual a log de 8 na base 2. Então, 2 elevado a H é igual a 8 e H vai ser igual a 3. Então, qual a altura da minha árvore? Neste caso, 3. Então, no pior caso, para indexar 8 valores de chave de busca, eu vou precisar de uma árvore de altura 3. Beleza? Então é isso. Exemplificando, então, para ter 8 folhas, né? No último nível eu tenho 8 nós. Para isso, a minha árvore vai ter que ter altura 3. Então, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. A altura de uma árvore também é a quantidade de arestas entre a raiz e uma folha. Então, 1, 2, 3. Beleza, altura 3. Bravo! Wow! Agora vamos ver alguns dados práticos, né, que a gente encontra na vida real. Em geral, na vida real, uma árvore B+, ela é construída utilizando uma ordem D, aí já é a ordem do livro do Raghu Ramakrishna, não é a ordem M, ordem D, igual a 100.
Ou seja, uma ordem D igual a 100 quer dizer que um nó intermediário vai ter no mínimo 100 chaves de busca. Ok? Então, 101 ponteiros de subárvore. E no máximo 2D. Então, no máximo 200 valores de chave de busca. Ok, o fator de ocupação médio em geral é de 67%. O fanout médio, ou fator de ramificação, é de 133. Lembrando que o fanout é o número de ponteiros de árvore utilizado em um nó. Então, como os nós têm quantidades de ponteiros de subárvore diferentes, né, numa árvore B+, então a gente calcula o fanout médio, que nesse caso dá 133. Então, em geral, na média, um nó intermediário tem 133 filhos. Veja que o valor mínimo de chave de busca é 100 e o máximo é 200. Então, aqui dá um fanout, ou seja, um médio, um nó vai ter, em média, 133 filhos. Ok, nesse caso, ó, com a altura h igual a 4, eu consigo ter 133 elevado a 4 registros. Então, eu vou ter 302.900.700 registros. Tá? No nível 0, quando eu só tenho um nó, que é o nó raiz, então eu só vou precisar de uma página. Então, estou considerando aqui que a minha página ela ocupa 8K. O tamanho da minha página é de 8K, então meu nó também ocupa 8K. No nível 1, como o fanout médio é 133, então a raiz vai ter em média, né, 133 filhos. Como cada página, cada filho, cada nó ocupa 8K, isso dá em torno de 1 mega de arquivos de dados, 1 mega de página de dados. No nível 2 eu já vou ter 17.689 páginas, o que dá um total de 133 megabytes utilizados em páginas de disco. Beleza? Isso é mais ou menos um exemplo prático, um caso real, uma árvore B+, usada na prática. Beleza, uma questão interessante que você já deve ter se perguntado, porque você é um cara inteligente, um cara genial, é o seguinte: professor, até agora nós utilizamos árvores B+, para indexar valores de chave de busca, onde essa chave de busca era praticamente uma chave primária, ou seja, o valor da chave de busca não se repetia. E se ele não for uma chave primária? Né? Ou seja, se o valor da chave de busca se repete, ou seja, se eu posso ter valores duplicados na chave de busca. Como é que eu resolvo esse problema? O que é que eu faço? Bom, para resolver esse problema de ter valores duplicados, ou seja, de indexar dados com valores duplicados, utilizando uma árvore B+, nós temos 3 estratégias básicas. A primeira estratégia é a seguinte: ela tenta colocar todas as entradas de uma mesma chave em uma página. Ou seja, todo mundo que tem valor de chave de busca igual a 2, e esse valor 2 pode se repetir, porque a minha chave de busca agora não é chave primária, eles seriam armazenados na mesma página. Beleza, mas se eu estou utilizando aqui ordem D, então no máximo eu vou ter 2D valores de chave de busca em uma mesma página. Então eu só posso ter 2D valores repetidos iguais a 2. E se eu tiver uma quantidade maior de valores, né, de chave de busca com valor 2? Então nesse caso a gente utiliza páginas de overflow. Tá? A segunda estratégia é manter todos os valores duplicados na árvore, normalmente, e modificar o algoritmo de busca para sempre que eu for procurar todos os valores, né, de chave de busca igual a 2, eu encontrar primeiro o valor 2 que está mais à esquerda. Daí todos os outros estarão para a direita. E a terceira estratégia seria, em vez de utilizar só o valor da chave de busca, utilizar como chave de busca o atributo que seria a chave de busca mais um RID, onde ID é o ID do registro, seria o número da linha onde essa tupla ocorre na tabela, um valor sequencial. Dessa forma, eu estou utilizando como chave de busca um par agora, né? Uma combinação de 2 atributos. O atributo que é chave de busca e o atributo que seria o ID da linha, o ID da tupla na minha tabela.
Ora, se eu faço isso, eu não tenho mais valores repetidos, correto? Porque a minha chave de busca vai ser o atributo que era a chave de busca, mais o RAD, que é um valor único que não se repete. É um valor distinto para cada linha, para cada registro da minha tabela. Então eu não tenho mais valores duplicados. Beleza? E aí eu resolvo dessa forma. Ok. Neste caso aqui, para a gente exemplificar o problema, imagine que eu tenho uma árvore B+, com ordem D igual a 2. Então, no mínimo eu tenho 2 valores de chave de busca, no máximo 4. E eu quero inserir 3 valores com chave de busca igual a 2. Tá? Essa árvore permite a inclusão de valores duplicados, né? Repetidos. Ou seja, o meu atributo que é chave de busca não é chave primária. Beleza. Então, eu vou procurar em qual folha eu vou inserir esses valores que tem chave de busca 2. Então, eu olho, 2 é menor do que 3? Então venho para a esquerda. Cheguei numa folha? Cheguei. Então, eu preciso incluir aqui. Tá? Mas, incluir aqui, nesse nó, tem um problema. Esse nó só tem 2 entradas livres. E eu preciso de 3 entradas. Tá? Então, qual é a minha abordagem, a minha solução? Subir o 2, né? Estou usando aqui, estou mantendo todos os... Estou usando aqui a estratégia 2, que é manter normalmente todos os valores duplicados na árvore. Tá? Então, eu subo o valor 2, e aí eu vou ter um 2, né? Um valor 2 nesse primeiro nó, e 3 valores 2 aqui no segundo nó. Beleza? E aí, quando eu vou precisar modificar o algoritmo de busca, porque quando eu procurar, me dê os registros cujo valor de chave de busca é igual a 2, eu tenho que encontrar o mais à esquerda. E depois pegar todos os outros que aparecem na sequência. Beleza, tranquilo. E se eu quiser inserir mais 6 registros? E agora? Quero inserir mais 6. Então eu vou ter que subir mais um 2, né? E eu vou precisar de 3 nós para armazenar os 6 registros com chave de busca 2, ou seja, as 6 entradas, né? Com chave de busca igual a 2. Beleza? Bom, um outro problema que vocês também devem estar se perguntando e se a minha chave de busca não for um valor numérico, não for um valor inteiro, por exemplo. Se for uma string, o nome de uma pessoa, em geral a gente evita isso, né? Mas e se eu precisar utilizar como chave de busca, criar um índice sobre um valor de chave de busca que é do tipo string, que é uma cadeia de caracteres. Qual é o problema? Cadeias de caracteres podem variar. Eu posso ter um valor de chave de busca com 3 caracteres, né? E um valor de chave de busca com 70, 100 caracteres. E aí, qual vai ser o tamanho da minha chave de busca que eu vou alocar para um nó? Né? Dentro de um nó. Qual o espaço reservado para um valor de chave de busca? Então, eu vou ter que reservar um espaço necessário para armazenar 100 caracteres, que é o meu valor máximo. Mesmo que em alguns nós eu tenha uma chave de busca que só vai usar 3 caracteres. Então, eu vou estar desperdiçando espaço no meu nó, tá? Logicamente, como a minha chave de busca vai crescer, ou seja, vai ocupar um tamanho maior, o meu fanout vai diminuir, a minha ordem da minha árvore vai diminuir, beleza? Porque eu vou ter menos ponteiros e menos valores de chave de busca por página, por nó. Para solucionar esse problema, uma técnica que é bastante utilizada é a compressão de chaves. Qual é a ideia? Imagine que eu tenho aqui valores de chave de busca que seriam nome de pessoas, né? Ou nome de estudantes, tá? Na minha tabela de estudante. Eu quero criar uma árvore B+, para indexar meus registros, utilizando como chave de busca o nome do estudante. Tá? Então eu tenho um estudante chamado Raimunda Cloroquina, eu tenho outro estudante chamado Mané Ozônio, e eu tenho uma outra estudante chamada Beatriz Terraplana. Beleza. Veja que esses valores variam de tamanho, de número de caracteres, e podem ter uma quantidade de caracteres muito grande. Então, qual é a ideia da compressão de chaves? Substituir esses valores por um prefixo. Ou seja, em vez de utilizar como chave de busca Raimunda Cloroquina, eu uso só Rai. Em vez de utilizar como valor de chave de busca Mané Ozônio, eu uso só Mané. Em vez de utilizar como chave de busca Beatriz Terraplana, eu uso só Bia. Então observe que nesse caso eu vou precisar utilizar apenas
4 caracteres como tamanho para a minha chave de busca. Então eu vou ter que alocar espaço para uma chave de busca suficiente para armazenar 4 caracteres, em vez de 20 caracteres. Isso vai fazer com que eu tenha mais chave de busca por nó, então isso aumenta o fanout, isso aumenta a ordem da árvore, e isso diminui a altura da árvore, porque aumenta a largura da árvore. Beleza? Então isso é uma coisa boa. Então é isso. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para ele chegar no maior número de estudantes, no maior número de DBAs, no maior número de padawans de DBAs, de aprendizes de DBAs, na galera que gosta de bancos de dados. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma aula aqui da disciplina Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, e até a próxima aula.